Oh! Muito obrigado, pessoal. Campus Party Portugal, a audiência tá bombando no nosso site. Muito obrigado pelo carinho caloroso, pela receptividade maravilhosa. Quase que não sai aqui receptividade maravilhosa. E estamos com a Campus Party Portugal chegando aí mais da metade do primeiro dia. São 3 dias, tem muito conteúdo bacana, muito legal, muito empolgado com toda essa participação. É o Reboot the World, vamos recomeçar o mundo pós-pandemia. E aí a gente tem o Job Factory, onde vários parceiros nossos colocaram lá várias vagas de emprego. A gente tem o Call for Ideas. Se você tem uma ideia de como recomeçar o mundo, manda pra gente, aplique-se lá no site. E se você quiser doar alguma quantia para os Médicos Sem Fronteiras, é só ir lá no site. Eu aqui direto do estúdio da Class Tech Experience, aqui em Portugal, fazendo essa transmissão maravilhosa da Campus Party Portugal para todos vocês. E agora a gente vai ter muitos conteúdos novos. Tem agora a Cláudia Wilson, que é fundadora e CEO da Biz Studio. A Cláudia Wilson que vai falar. Tem também o meu amigo Cláudio Nascimento, cofundador do Lab Grill, embaixador da Campus Party no Brasil e em Portugal. Ele que já fez um programa de hackathon na cidade do Porto, muito legal. Cid Não Salvo que já trollou o próprio pai. Um influencer grande. Cid, meu amigo, obrigado por estar aqui conosco em Portugal. Tem muito conteúdo, temos muita coisa. Hoje ainda tem Jovem Nerd, Irmãos Piologo, enfim, fiquem com a gente aqui. Vamos continuar esses 3 palcos entrando aqui na Campus Party Portugal. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a todo o público da Campus Party, poder falar um pouco do trabalho aqui da minha cidade. Estou falando de Olinda, Pernambuco, nordeste do Brasil, e falar um pouco das ações de como gestor público nós vemos trabalhando aqui em Olinda. É muito interessante falar com o público de Portugal, porque eu me inspirei muito nas cidades portuguesas, no que vocês faziam no tocante às cidades inteligentes e humanas. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, né, para a gente discutir um pouco sobre a questão dos ODS. Não estou conseguindo. Bem, Olinda é uma cidade com 400 mil habitantes, né? Eu sou diretor de tecnologia no município de Olinda. Olinda é uma cidade com 400 mil habitantes e que no Carnaval ela esse ano recebeu 3 milhões e 600 mil pessoas. Então, você imagine, como é que você pode pensar a logística de uma cidade como essa, né? Como se pensar a logística de uma cidade que tem 400 mil habitantes e num período de uma semana recebe 3 milhões e 600 pessoas. Então, é muito trabalho, mas é um trabalho muito interessante de se fazer, né? Primeiro, é uma cidade histórica, fantástica de se morar. Eu falo isso com muito orgulho, porque sou morador de Olinda, né? E compartilhando um pouco para vocês como é que eu me sinto como trabalhar em pró uma cidade que você vive, contextualizando um pouco. Quando eu vim trabalhar em Olinda, eu fui compreender a essência de ser um morador em Olinda e trabalhar para a cidade, né? Então, eu me agarrei muito no título que foi dado de patrimônio em 1982 a ela, que foi dado um título de patrimônio cultural da humanidade. Então, lá, quando eles falam em bem imaterial, eu vi que eu poderia fazer algo, porque a tradução do bem imaterial dito pela Unesco, que era suas comunidades, suas práticas e suas tradições. Então, eu, como comunidade, eu tenho esse prazer de melhorar a minha cidade. Então, quando fui chamado para ir para a gestão pública, né, a gente começou a discutir essa aproximação do poder público com o cidadão e a universidade, né? E nesse decorrer desses 10 anos que eu estou à frente lá da diretoria de tecnologia, fizemos coisas muito interessantes, mas a minha ideia hoje é compartilhar com vocês. Pena que eu não estou conseguindo aqui colocar o PTT, eu pedi uma ajuda aqui ao Felipe,
esse carnaval, há 4 anos atrás, a gente já vem discutindo o uso dos ODS dentro da gestão pública, né? Os ODS, para quem não conhece, né? Então, eu acho que a Europa conhece bem, mas aqui no Brasil a gente ainda tem um déficit incrível, né? 49% da população brasileira realmente desconhece os ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é muito sério para a gente que trabalha com políticas públicas, né? Pensar o futuro, pensar algo nesse contexto realmente primeiro que é muito importante trazer essa temática e, ao mesmo tempo, as pessoas praticam e não sabem que estão praticando e, outras vezes, as pessoas realmente desconhecem mesmo. Então, e por isso o Brasil ocupa alguns rankings que não são legais, enfim, é um pouco vergonhoso, como, por exemplo, do casamento infantil. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar, né, em casamentos infantis, isso é muito triste, né? Mas, enfim, eu, usando dessa inteligência coletiva, né? Então, as secretarias entender o comportamento de toda aquela quantidade de gente no carnaval e saber de trabalhar logística, trabalhar a quantidade de água, esgoto e tal, e também o destino daquele resíduo que era produzido, né, naquele momento, perdão, a gente viu que era um impacto muito grande no meio ambiente, né? Então, começamos a mapear o impacto disso, né, uns 4 anos atrás, né, e tomamos a decisão de começar a fazer associações com cooperativas de catadores, né, no Carnaval de Olinda. Então, a gente começou a criar isso organicamente, né, e começamos a mapear esses catadores, e quando começavam a chegar as dinâmicas as problemáticas desses catadores, nós começamos a compreender que muitos não iam trabalhar porque não tinham como deixar os filhos, enfim, não tinha a primeira alimentação, não tinha um lanche para o filho, e aí a prefeitura, com muita sabedoria, e as secretarias se reuniram, destinaram um lugar para colocar esses catadores com seus filhos, né, e com arte educadores, para poder ajudá-los, né, com as 3 refeições e acompanhar com brincadeira, enquanto os pais estavam no fronte trabalhando, catando resíduos. Então, o impacto disso foi muito positivo, né? Então, o ano passado, nós cadastramos 300 catadores, né? Negociamos com a cooperativa de catadores e também com as indústrias que iam comprar esse resíduo, né? Essas latinhas amassadas, né? Aí, o ano passado, conseguimos tirar de resíduos 53 toneladas de latas de cerveja, né? Que iam para o meio ambiente, ia para a rua, e a gente deu um destino correto, né? Pagando esses catadores e reciclando isso, trabalhando na economia circular local, enfim. E esse ano foi muito interessante, porque esse ano a gente conseguiu colocar 800 catadores e, e conseguimos tirar do meio ambiente 120 toneladas de latas no período do carnaval. Então, e sem contar o impacto que nós causamos nas famílias ao redor de Olinda, né? Para quem já veio aqui em Olinda, percebe que ao redor de Olinda existem várias comunidades, né? E muitas vezes esses catadores são dessas comunidades. Então, eu fiquei muito feliz de ver o discurso pós-carnaval, né? Deles conseguirem, como eles falam aqui no linguajar muito nordestino, trazer feijão para a lata, né? Que é comida para dentro de casa, né? Com trabalho digno. Eles estavam catando lata, mas aí a prefeitura teve a percepção de discutir com a cooperativa, de negociar com a indústria. Por exemplo, o quilo da lata pisada custava R$ 2,60. Nós conseguimos fechar R$ 3, porque a prefeitura cedeu esse espaço, isso diminuindo o valor de investimento da cooperativa, como também da indústria, né? Cedemos o espaço, e foi muito bacana que em 3 dias de festa de carnaval já tínhamos 5 milhões de latas recolhidas. Então, o impacto foi incrível, né? Não só para a gestão pública, como para o meio ambiente, principalmente para o meio ambiente. Então, vocês imaginam 120 toneladas de latas no meio ambiente, o que ia causar, né? Então, hoje eu costumo dizer que o Carnaval de Olinda é um carnaval inteligente e humano, né? Então, lógico, com as pessoas que vêm pensando o carnaval realmente de ponta, e a gente tem feito isso com muita sabedoria, né?
Eu digo que o secretário Vônei Queiroz, o João Luiz, né, e os secretários executivos, eles conseguiram, sintetizar algo tão distante, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente fala de tecnologias apropriadas, né, são tecnologias que nós criamos não para as pessoas, mas sim com elas, né? Então, foi muito bacana perceber o quão foi importante juntar, trazer esse conhecimento para a gestão pública do uso dos ODS corretamente, né? E que você não pode fazer, enfim, de repente você não vai trabalhar os 17 objetivos, né? Você vai trabalhar lá o que cabe a você naquele momento, e aquilo lá é uma reação em cadeia, porque eles são muito conectados, né? Então, a gente aqui está falando de 17 ODS, está falando aí de 120 metas e 200 eu acho que 232 indicadores. Então, são muita coisa, isso tudo se converge, né? Então, numa situação como essa, numa ação só no Carnaval, nós conseguimos atingir 9 dos objetivos. Não, perdão, 8 dos objetivos. Então, em uma ação só como essa. Então, você via depois do depoimento dos catadores de latas, né, eles falando, né, da importância de ter sido naquele momento para eles. Enquanto muitos estavam brincando no carnaval, se divertindo, eles estavam fazendo dinheiro, né? E o pós-carnaval trouxe ele revitalizar o barraco dele, comprando telha, ou fazer uma alimentação melhor. Para quem não tinha nada, não tinha um salário mínimo, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha dignidade. De repente, um período de uma semana, esse cara, com o trabalho dele, com o esforço dele, receber R$ 2.800. Então, ele ajeitou o barraco dele, comprou um presentinho para a filha. A gente pegou vários depoimentos dessa forma, né? Então, o que eu acho que o grande legado que eu quero trazer com isso, e o grande desafio, é porque você olhando de cima, né, ver, nossa, uma cidade com 400 mil habitantes, receber 3.600.000, o que é que vai acontecer? Vai um caos total. Mas mesmo num caos, a gente consegue extrair coisas muito bacanas. Então, será que se eu não tivesse esses 3.600.000 pessoas circulando, eu ia conseguir ajudar 800 famílias? Né, eu ia não impactar o meio ambiente com 120 toneladas de resíduos no meio ambiente? Então, eu acho que se compreender como território, e dali você consegue entender isso completamente e botar as coisas para acontecer. Eu vou tentar novamente aqui colocar a apresentação.
Porque eu já servi café com quando eu cheguei, Bem, gente, eu não estou conseguindo aqui, minha rede está muito ruim, eu não estou conseguindo colocar aqui a apresentação. Tá? Que pena. Vou tentar novamente. Bem, gente, realmente eu acho que a minha internet ela está muito oscilando, enfim, não estou conseguindo colocar o, o, o PowerPoint. Vou tentar novamente aqui. não. E o nível de... Deixa eu ver. Agora, deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Então, gente, bem, eu não estou conseguindo mesmo. Ah, droga. Só um minutinho.
Bem, pessoal, realmente não está dando para colocar, enfim. Mas é isso. Eu fico muito feliz de poder participar desse movimento novo, trazendo essa visão de um gestor público e o quanto os ODS ele vem me ajudando a se aproximar da população, se aproximar desse diálogo mais inclusivo com o cidadão. Então, eu, eu confesso que foi bem interessante essa experiência, né? E eu não esperava esse resultado tão assim grandioso. O bacana é que no Brasil várias iniciativas começaram a aderir a isso também, né? Todos os movimentos hoje fazem esse tipo de coleta seletiva, né? Então foi bem desafiador, mas o impacto foi bem maior. Enfim, tomara que o Brasil todo aí consiga se espelhar no Carnaval de Olinda, né, num primeiro momento tão difícil de se compreender, né, um monte de gente num lugar pequeno. A gente está falando de um sítio histórico, sei lá, 42 quilômetros quadrados e com essa concentração de tanta gente, né? Então, e depois você vê um resultado bacana como esse, né, de tentar trazer uma aproximação das pessoas menos favorecidas que não têm condições nem de brincar o carnaval e está ali trabalhando, e pós-carnaval ela consegue alimentar seu filho melhor, ajeitar o seu barraco. Então eu acredito muito nesse processo, né? E que Olinda consiga trazer e não só trazer, como também inspirar outros gestores públicos a praticar o uso dos ODS no Brasil. Então, eu acho que está na hora de ter um despertar global, né? Sei que as metas para 2030 estão difíceis, enfim, a gente está numa pandemia e isso atrasou muito o processo global, mas é uma coisa que vale muito a pena. Aliás, todo mundo tem que refletir sobre esse assunto. É uma pauta global e a gente precisa estar junto, né? A gente precisa estar de mãos dadas para disseminar as boas práticas do que os ODS traz, né? E eu estou vendo a transformação no meu município com o uso delas e de fato um contato mais direto com a população e uma integração bem melhor com o cidadão e o poder público, né? É isso. Eu queria abrir para perguntas agora. Temos aí 5 minutos para pergunta. Eu vou tentar, enquanto não chega a pergunta, eu vou tentar novamente colocar a apresentação.
Bem, a forma que eu atuei com a sociedade para implementar os ODS, primeiro, né, eu tenho curso de advocacy, eu sempre gostei dos ODS, né, então, primeiro foi conhecer com meus pares, quem tinha conhecimento com isso. E aí quando eu falo meus pares, eu falo as pessoas que trabalhavam comigo na prefeitura, né, que trabalham comigo na prefeitura. E foi poucas pessoas que tinham esse conhecimento, então, eu já fazia alguns trabalhos voltados aos ODS, né, com algumas repartições em outros lugares, e aí comecei a trazer nas discussões nossas. Né? Então, o experimento, quando o secretário do Meio Ambiente foi fazer o carnaval, que fechou a parceria com a cooperativa de catadores, eu simplesmente cheguei para ele e disse, olha, o senhor pode condicionar tudo isso com os ODS. Isso foi bem interessante. Ele entendeu e gostou do resultado. No final do carnaval, a minha secretaria, junto com a dele, linkamos aquilo, dizendo, olha, o senhor atingiu X metas e tal, a ação que foi feita atingiu esses ODS, né, e tal, e foi bem interessante, né, que ele também desconhecia e ficou muito grato com tudo aquilo, né, e hoje, antes da pandemia, a nossa ideia era que todos os diretores dentro da prefeitura, junto com os secretários, a gente começasse a fazer essas rodadas de palestras nas secretarias de implementação dos usos dos ODS, né? Então, estamos loucos para a retomada, para tentar trazer, a gente tem essa discussão em pauta, a gente já vem discutindo, pelo menos a minha secretaria vem discutindo isso já, o meu secretário João Luiz vem debatendo isso, né? O Vônei também topou a bater esse papo, e também a gente chamou para a mesa os funcionários de carreira, né? Porque somos cargos comissionados e enfim, temos tempo para passar na gestão pública, né? Então, os funcionários começaram a entender isso e se comprometendo. Então, a ideia é que a coisa se perpetue. Então, eu, Cláudio Nascimento, eu quero, um dia que sair da gestão pública, pelo menos deixar esse legado, né, que vá usufruir não só como gestor público, mas também como cidadão. Essa é a minha perspectiva. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a Campos, obrigado a todos. Lamentável, não deu para mostrar as fotos, mas outro momento vocês vão ver essas fotos, então procure aí no site da Prefeitura, tem muita coisa bacana. E venham conhecer o Carnaval de Olinda. Obrigado, gente. Boa noite.